A Terra do Sol Nascente está pronta para mais um grande avanço econômico. Conhecido por sua cultura rica, resistência histórica e inovações tecnológicas, o Japão agora está na vanguarda de uma revolução silenciosa. Mas o que acontece quando esse país começa a dominar tecnologias como inteligência artificial, blockchain e robótica que moldarão o futuro da humanidade? Como o Japão enfrentará a estagnação econômica que o desafia há décadas? Uma transformação invisível está acontecendo bem diante de nossos olhos, e você vai entender como ela está sendo construída. Prepare-se para descobrir o poder dessas tecnologias inovadoras e como o Japão está se posicionando para redefinir o futuro. Mas não se engane, essa jornada não começou ontem. Para entender essa revolução, precisamos voltar no tempo. Vamos explorar como o Japão construiu as bases para esse império tecnológico em ascensão. No Japão, realidade e fantasia se fundem, pulsando no coração de sua cultura. Entre lendas que atravessam os séculos, figuras grandiosas emergem como forças primordiais. Os deuses do vento, do trovão e do mar, cujos poderes moldaram o destino da nação, continuam a ecoar em sua alma coletiva. Fujin, o deus do vento, é uma figura imponente que carrega nas costas um saco gigante, de onde libera brisas suaves que acariciam as cerejeiras ou tempestades devastadoras que moldam a paisagem. Seu irmão, Raijin, o deus do trovão, ressoa com tambores que ecoam pelo céu, trazendo trovões que tanto assustam quanto reverenciam. Esses irmãos simbolizam a força bruta da natureza e o equilíbrio delicado que sustenta a vida no Japão. No domínio dos oceanos, Ryujin, o dragão do mar, controla as marés e guarda as águas que cercam o arquipélago. Seu palácio submerso, o rio Gujo, reflete seu poder e mistério. O choque entre os ventos de Fujin e Raijin e as ondas de Ryujin dá origem às tempestades, uma dança caótica que ecoa os desafios enfrentados pelo Japão, um país insular cuja força reside no equilíbrio entre isolamento e conexão. Antes de qualquer contato com o Ocidente, o Japão já era uma civilização rica em tradições e marcada por uma estrutura política complexa. Durante eras como a Heian, os samurais começaram a emergir como figuras centrais, moldados pelo Código do Bushido, um guia de honra, lealdade e coragem. Enquanto os daimyo governavam suas terras, o shogun consolidava seu poder, mantendo o imperador em um papel simbólico. A sociedade, sustentada pelos camponeses e enriquecida por artesãos e comerciantes em ascensão, prosperava em harmonia com seus valores culturais. Foi no século XIII que o Japão enfrentou um de seus maiores testes, as invasões mongóis. Com força militar e a intervenção dos ventos divinos, os invasores foram repelidos. Essas rajadas, moldadas pela fúria de Fujin e Raijin, foram vistas como prova de uma proteção divina que guiava a nação. Os mares ao redor, guardados por Ryujin, serviram como muralha natural, enquanto os ventos se tornaram um símbolo da resiliência japonesa frente às adversidades. Cercado por águas que tanto isolaram quanto protegeram, o Japão desenvolveu uma identidade única e inabalável. Mas nem mesmo os ventos divinos poderiam impedir o que estava por vir. Em 1543, o Japão foi surpreendido pela chegada dos portugueses, que, com suas caravelas, abriram a porta para um novo mundo. A princípio, os japoneses chamaram-os de Nambanjin, bárbaros do sul, devido à sua origem. Porém, ao contrário do termo, os portugueses logo conquistaram o respeito dos japoneses pela troca de conhecimento, cultura e mercadorias. Os portugueses trouxeram muitas inovações, como armas de fogo e técnicas culinárias. Um dos exemplos mais notáveis dessa troca cultural é o tempura. Introduzido pelos missionários jesuítas no século XVI, o prato surgiu da técnica portuguesa de fritar alimentos, inspirada nos períodos religiosos em que os católicos evitavam carne, como a Quaresma. O Japão, no entanto, adaptou o prato com ingredientes locais, como farinha de trigo e óleo de gergelim, criando o estilo único que conhecemos hoje. A introdução do açúcar pelos ibéricos provocou uma transformação notável na confeitaria japonesa, revolucionando a forma como doces eram preparados e dando origem a clássicos como o agashi. Contudo, a influência europeia foi além da culinária, deixou um legado duradouro na cultura japonesa, incluindo no idioma. Palavras como pão e tabaco têm suas raízes na língua lusitana, demonstrando a profundidade dessa fascinante troca cultural. Outro aspecto fascinante foi a criação de famílias mestiças.
Alguns portugueses se casaram com japonesas, estabelecendo pontes culturais entre os dois mundos. Essas famílias desempenharam um papel importante na integração e troca de valores entre as culturas. Contudo, apesar do início promissor, a relação entre os dois países não duraria para sempre. Com o tempo, o Shogun Tokugawa começou a enxergar o cristianismo trazido pelos portugueses como uma ameaça ao controle político e social do Japão. A religião foi vista como uma possível porta de entrada para a colonização europeia. Em 1639, o Japão tomou a decisão drástica de expulsar os portugueses e fechar suas portas aos estrangeiros, iniciando mais de 2 séculos de isolamento. Um episódio curioso dessa época foi a captura do navio lusitano Madre de Deus pelos ingleses. Carregado com tesouros das rotas comerciais entre Portugal e o Japão, esse navio revelou ao mundo europeu a importância estratégica dessas rotas. Esse evento intensificou a competição entre as potências europeias no Pacífico e, ao mesmo tempo, reforçou a desconfiança japonesa em relação aos interesses estrangeiros. Após a saída dos ibéricos, o Japão entrou em um período de isolamento, sem grandes trocas ou inovações do Ocidente, mas uma nova era de contato estava prestes a começar, com agentes inesperados assumindo a ponte entre o Japão e o resto do mundo. Mas enquanto o país não abria as fronteiras novamente, uma revolução silenciosa acontecia em seu território, o crescimento de uma organização que ao longo dos séculos mudaria o curso da história criminal do Japão. Era a Yakuza. No interior, durante o período de isolamento, um novo fenômeno começava a emergir. A sociedade japonesa passava por profundas transformações, e a falta de um controle central forte em algumas regiões criava um terreno fértil para a organização de grupos, inicialmente de bandidos, mas que logo começavam a se organizar de maneira hierárquica. Esses grupos ocupavam um espaço vago deixado pela ausência do governo, oferecendo proteção e, em muitos casos, liderando nas ruas. A falta de vigilância externa, somada ao controle rigoroso das autoridades sobre o comércio, favoreceu o fortalecimento de organizações criminosas locais. Grupos como os Tekiya e Bokuto expandiram suas atividades, tornando-se cada vez mais fortes e organizados. Durante o Sakoku, sem a interferência constante de potências externas e em um período de estagnação social e tecnológica, o Japão se voltava para o desenvolvimento de sua própria cultura, agricultura e tecnologia. Esse período de autossuficiência permitiu o surgimento de novos grupos sociais e culturais que, embora restritos, começavam a moldar o futuro da Terra do Sol Nascente. A Yakuza, com suas raízes nas atividades de comerciantes e marginais, começou a se consolidar como uma verdadeira cultura subterrânea. Embora muitos de seus membros operassem no mercado negro, jogos de azar e contrabando, eles começaram a adotar um código de honra e lealdade que se tornaria a marca registrada da organização. Além disso, as tatuagens passaram a ser associadas aos membros da Yakuza como uma forma de identificação, uma marca de pertencimento a um grupo marginalizado e resiliente. Em uma sociedade altamente hierarquizada como a do Japão feudal, essas tatuagens se tornaram símbolos de distinção e resistência, reforçando os vínculos entre os membros da organização. Inspirada por essa busca por identidade e pertencimento, a Yakuza também encontrou no sistema feudal e nos valores samurais a base para sua estrutura hierárquica. Adotando disciplina, lealdade e um código de honra que refletiam os ideais da classe samurai, mas voltados para atividades ilícitas, ela se consolidou como uma força organizada. Esse sistema fortaleceu ainda mais as organizações criminosas durante o período de isolamento, criando uma cultura de lealdade e respeito que se perpetuaria por gerações. Enquanto essas forças internas cresciam nas sombras, as dinâmicas externas também começavam a mudar. Com a expulsão dos portugueses, o Japão voltava sua atenção para um novo tipo de estrangeiro, os holandeses. Diferentemente dos portugueses, que buscavam não apenas o comércio mas também a disseminação do cristianismo, os holandeses se mostraram pragmáticos, focando exclusivamente em interesses comerciais. Essa abordagem menos invasiva foi crucial para que o shogunato Tokugawa aceitasse manter relações com eles, mesmo que sob rígidas restrições. Confinados à pequena ilha artificial de Dejima, em Nagasaki, os holandeses operavam sob regras claras e limitadas. Não tinham permissão para pregar sua religião nem para interagir livremente com a população japonesa. Esse distanciamento, no entanto, não impediu que desempenhassem um papel vital como intermediários no fluxo de ideias e tecnologias ocidentais para o Japão. Produtos e conhecimentos trazidos pelos holandeses fascinavam os japoneses e influenciavam avanços locais, especialmente nas áreas de ciência e medicina. Até o idioma japonês absorveu termos de origem holandesa, como bateren e karan,
mostrando como essa interação moldou aspectos técnicos e culturais do país. Essa relação começou a mudar em 1853, quando o norte-americano Comodoro Matthew Peory forçou o Japão a abrir suas portas ao comércio internacional, encerrando mais de 2 séculos de isolamento. A chegada dos americanos relegou os holandeses a um papel secundário e iniciou um novo capítulo de transformações que abriria caminho para a modernização do Japão. Ainda assim, a abordagem pragmática e técnica dos holandeses deixou uma marca duradoura no Japão, que, durante esse período de trocas controladas, começou a desenvolver uma notável capacidade de absorver e adaptar influências externas. Essa habilidade, forjada no confronto com o novo e o desconhecido, se provaria essencial nos momentos mais desafiadores da história do país. Hoje, o Japão é um líder mundial em tecnologias como inteligência artificial e robótica, inovações que refletem uma cultura marcada pela capacidade de se reinventar e transformar desafios em oportunidades. É como se desde os tempos antigos, forças maiores já estivessem em movimento. Fujin, o deus dos ventos, e Raijin, o senhor dos trovões, talvez tenham guiado as tempestades que trouxeram navios estrangeiros a essas costas, enquanto Ryujin, o deus dos mares, moldava as correntes, garantindo que o Japão absorvesse o necessário da tecnologia alheia para crescer. Esses antigos guardiões moviam as cordas invisíveis do destino, preparando a nação para um futuro de resiliência e transformação. Após a chegada dos americanos, esses deuses finalmente descansaram, deixando o Japão seguir seu próprio caminho. Durante a Era Meiji, quando Fujin, Raijin e Ryujin retiraram suas mãos invisíveis, a nação abraçou o poder que antes acreditava ser guiado por forças divinas. Sem seus antigos guardiões, o Japão entrou em um período imperial marcado por ambições grandiosas e sangrentas, levando ao auge de sua expansão e, posteriormente, à devastação parcial de sua terra. Das cinzas dessa destruição, o Japão renasceu, não mais como um império militar, mas como um símbolo de resiliência e reinvenção. Hoje, ao equilibrar tradição e inovação, tornou-se uma força que redefine os limites do possível, inspirando o mundo com sua capacidade de superar adversidades. Mas no silêncio dos deuses, uma nova energia está surgindo. A tecnologia que um dia foi absorvida, agora ultrapassa limites antes inimagináveis. E à medida que a terra dos samurais ganha força novamente, uma pergunta ecoa no horizonte: que caminhos o Japão escolherá trilhar quando o poder de moldar o futuro cair mais uma vez em suas próprias mãos? O país que por séculos equilibrou tradição e inovação, agora enfrenta seu maior dilema. De um lado, a pressão de uma economia estagnada e de uma sociedade envelhecida. De outro, a promessa revolucionária de tecnologias que podem transformar o futuro da nação, que busca mais uma vez reescrever sua história. Mas o caminho não é simples. Com quase 1/3 de sua população acima dos 65 anos, o Japão enfrenta uma crise demográfica sem precedentes. Estimativas indicam que, até 2050, sua população será reduzida em quase 30 milhões de pessoas, afetando desde a força de trabalho até o consumo interno. A resposta para um dos problemas vem dos laboratórios de pesquisa. Robôs como o Pepper, projetado para auxiliar idosos, e o Paro, um companheiro terapêutico em forma de foca, oferecem soluções que misturam tecnologia e sensibilidade. Mas para muitos, é um alívio com gosto de desespero. Será que estamos entregando nossos laços sociais a circuitos e engrenagens? Esse dilema é particularmente intenso em um país que valoriza os laços interpessoais e o cuidado familiar, mas enfrenta uma crescente escassez de conexões humanas, especialmente entre os jovens. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisa sobre População e Seguridade Social do Japão revela que cerca de 50% dos japoneses entre 18 e 34 anos nunca tiveram uma experiência romântica. Esse isolamento social, conhecido como hikikomori, afeta mais de 1,5 milhão de pessoas que se retraem completamente da vida em sociedade. À medida que os robôs com a ajuda das inteligências artificiais assumem papéis tradicionalmente humanos, como cuidadores, assistentes e até mesmo companheiros emocionais, a desconexão interpessoal só tende a se agravar. Em um futuro tecnológico, o Japão corre o risco de ver surgir lares silenciosos e cidades povoadas por máquinas sem alma, retratando uma nação onde empatia e calor humano são substituídos por algoritmos, gerando uma crise existencial que ameaça a essência da vida em comunidade. Mas será que esse inverno emocional também atingirá as ruas sombrias do submundo? A tecnologia pode tanto enfraquecer como fortalecer a Yakuza. Por um lado,
O crescente isolamento social e a substituição de laços humanos por máquinas podem tornar a organização ainda mais atraente, oferecendo uma sensação de pertencimento em um mundo frio e desconectado. Por outro, a digitalização e a dependência de inteligência artificial podem diluir os laços tradicionais da organização, tornando seus valores obsoletos. Neste futuro de crescente isolamento humano, a Yakuza conseguirá sobreviver ou será consumida pelo inverno emocional que assolará o Japão? Os desafios do Japão vão além do impacto direto da tecnologia na vida emocional das pessoas. Políticas econômicas e tecnológicas impõem novas pressões. Os idosos, pilares da sociedade japonesa, são forçados a trabalhar além da aposentadoria devido à crise previdenciária. Apesar de liderar a inovação, o Japão ainda está preso a sistemas tradicionais. Documentos carimbados e fax coexistem com robôs avançados. Como o país que criou ícones futuristas como Astro Boy e Motoko Kusanagi, pode ser tão desconectado nos bastidores? Empresas como Hitachi e Fujitsu buscam modernizar sistemas com blockchain, reduzindo a corrupção e eliminando burocracias. No entanto, surge um dilema. O que acontece com a alma de uma tradição quando ela é transformada em dados? Este é um dos grandes desafios do Japão, uma nação avançada em algumas áreas, mas lenta em outras. Superando isso, as novas tecnologias otimizarão sistemas, agilizarão processos e eliminarão ineficiências, inspiradas na eficiência holandesa que o país observou no passado. Ao mesmo tempo, a robótica desempenhará um papel essencial, não apenas automatizando tarefas, mas também auxiliando os cuidadores de idosos, oferecendo suporte físico e emocional, de forma semelhante ao cuidado atencioso dos jesuítas portugueses no passado. Assim, mantendo o toque humano necessário, a tecnologia alivia as pressões da crise demográfica e garante uma qualidade de vida digna. No palco global, o Japão reafirma seu papel como país resiliente e visionário que ensina ao mundo que o futuro pode florescer sem abandonar suas raízes. Para mais histórias como esta, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sua opinião sobre o futuro do Japão e compartilhe qual história de outra nação você gostaria de ouvir. Até a próxima!